Oi, tudo bem? Como é que vocês passaram da última semana, da última aula? Uma montanha russa de emoções? Normal, né? Acho que tá todo mundo assim. Tem dias que a gente tá mais feliz, lá em cima na montanha russa, né? Mais animado, com mais energia, com mais esperança. Tem dias que não. Tem dias que a gente tá meio triste, meio nervoso, cansado. E tudo bem, faz parte. Todos nós estamos passando por dias assim. Vocês viram que a tia tá aqui fora, ó, no meio das plantinhas? Sabe por quê? Para mostrar para vocês e para ensinar vocês que nesses dias que a nossa montanha russa não tá tão boa, nós não estamos lá na parte de cima da montanha, nós estamos lá embaixo meio triste. É sempre bom a gente estar no meio da natureza, no meio dos animais, no meio das plantas, das flores. Elas sempre trazem um pouco mais de energia para nós, nos ajudam. O sol, olhar a lua, todas essas coisas nos ajudam a recompor a nossa energia. Vamos começar a nossa aula de hoje, então? Vamos cantar e fazer a nossa prece? Fecha a janelinha dos olhos, abre a do coração, deixa Jesus entrar, pois Ele é nosso irmão. Vamos elevar o pensamento em Deus, pedir a Ele a sua bênção, a sua proteção. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque a Ti pertencem o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja! Sabe, eu tive pensando esses dias, me fiz uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Claro que seria muito mais legal, mais produtivo se a gente estivesse perto, né? Se pudesse ver a resposta de vocês. Mas de qualquer forma vocês podem mandar aqui no grupo ou no particular para a tia, antes de assistir a historinha, tá? Nós aqui somos espíritas, frequentamos uma casa, um centro espírita, no nosso caso, Centro Espírita do Além. E quando alguém nos questiona qual a sua religião, a gente fala, eu sou espírita, vou lá no Centro do Além ter aula de evangelização. Mas o que é ser espírita para você? Será que a gente sabe responder essa pergunta? Será que a gente sabe esclarecer? Primeiro para nós e depois para as outras pessoas, o que é de fato ser espírita? Fica a pergunta. A tia trouxe uma historinha que vai nos ajudar. E eu tenho certeza que no final dela, talvez esteja um pouco mais claro, um pouco mais simples, para que a gente consiga resolver, responder essa questão. Esse é o livrinho que a gente... Tem uns mosquitinhos aqui, hein, gente? Porque nós estamos no meio da natureza, é isso aí. É o livrinho que a gente usa na nossa sala, que eu, a tia Fabiana, a gente sempre conta histórias para vocês. Então, tem a tia Dilma na história, que é uma professora de evangelização, e os dois alunos, a Amanda e o Ricardo. Tem a Bruna também. Vão ter alguns alunos, o Carlinhos. Então, vamos lá. A historinha começa assim. A professora diz assim para eles, Jesus, quando esteve aqui na Terra,
dizia que quem estivesse sofrendo fosse até ele. Amanda perguntou. Ó, Amanda aqui. Como assim, tia Dilma? A professora respondeu. Aprendendo com ele a ser manso e humilde de coração, que as suas dores seriam aliviadas. Jesus acalmava as pessoas e despertava a fé na bondade de Deus. Ó, que importante. Aí Bruna, outra aluna, perguntou. Tia Dilma, quando Jesus morreu, as pessoas não tinham mais quem os consolasse. Não é verdade? A professora disse. Jesus disse que quem o amasse guardasse os seus ensinamentos e os colocasse em prática, teria paz, porque seu jugo era suave e o seu fardo leve. Mas tia, o que quer dizer jugo? Jugo é a condição de seguir as leis que ele ensinou por vontade divina para a nossa felicidade. Elas são suaves, Ricardo, porque os deveres são amor e caridade. Presta bem atenção nessa parte. Os deveres são amor e caridade. Outro aluno perguntou. Que mais ele disse antes de morrer na cruz, tia? A professora respondeu. Nesse sermão do cenáculo, que também ficou conhecido por Santa Ceia, ele disse que o Pai, Deus, no momento oportuno, mandaria um Consolador para ficar eternamente, o Espírito de verdade, que ensinaria todas as coisas e explicaria até os milagres que ele fazia. Deus mandou o Espiritismo para lembrar os ensinamentos de Jesus, consolar os que sofrem e falar do que Jesus não pôde revelar naquela época. O Espiritismo também é chamado de cristianismo redivivo, porque lembra tudo o que Jesus ensinou com muitos detalhes. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Olha que legal, que importante. Conta como aconteceu, professora. Bom, na França, um garoto chamado Hippolyte gostava muito de estudar. Seu pai era juiz, estudioso, e o pequeno Hippolyte também demonstrava gosto pelo estudo, principalmente sobre as maravilhas das obras de Deus. Ó a fotinho dele aqui, ó, estudando. Nós já tivemos aula sobre ele, né? Ele nasceu na França, na cidade de Lyon, que vocês podem ver aqui no mapa. Nesse mapa aqui, ó. Lá na França. Mesmo jovem, ele já era professor. Por ser bom, honesto, estudioso, Deus colocou em suas mãos uma grande tarefa, a de lembrar os ensinamentos de Jesus e fazer revelações que naquela época não pôde fazer. Jesus havia prometido o Consolador. Surgiu então o Espiritismo, que é a revelação do Espírito de verdade. E escolheu Hippolyte para essa grande missão. Uma grande missão mesmo, né? Ele recebia dos espíritos superiores, através dos médiuns, as revelações, já com um outro nome, com um apelido de Allan Kardec. Vocês conhecem esse nome, né? Organizou e publicou em livros. Um deles é o que estamos estudando. É o que a gente estuda em todas as lições que nós dividimos, que nós estudamos juntos. Vem da onde? Daquele livro que a gente já conhece. A tia não trouxe ele aqui agora, mas é o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí a aluninha da professora perguntou, é o que estamos aprendendo aqui? Ela respondeu, sim, e ensina que a gente vem do mundo espiritual
nasce aqui nesse plano material para estudar, ser bondoso, auxiliar o próximo, corrigir defeitos como a inveja, o ciúme, o egoísmo e depois voltar para o plano espiritual de onde viemos. A aluna perguntou: o Espiritismo consola porque fala da vida após a morte do corpo físico, não é? O que vocês acham? A tia Dilma respondeu: sim! E aquele que sofre com resignação e é humilde terá a recompensa no plano espiritual. Aquele que sofre entendendo, sabe? Sendo compreensivo, entendendo que na vida tudo existe um porquê, que na dificuldade a gente sempre aprende alguma coisa. Acho que é tão importante para esse momento, né? Outro aluno perguntou para ela: tia Dilma, por que há tanta violência ainda? Se Jesus há muito tempo veio ensinar o amor? O Espiritismo vem reforçando os ensinamentos de Jesus? A professora disse: porque as pessoas maldosas ainda não deixaram o orgulho e a vaidade. Desencarnam e nascem outra vez e continuam do mesmo jeito. Mas o planeta Terra vai evoluindo, porque há também muitas pessoas boas. E as maldosas não ficarão mais aqui, porque Jesus disse que só os mansos e pacíficos ficarão na Terra. Para onde eles vão? O Carlinhos perguntou. Para um mundo inferior ao nosso. O que nós devemos fazer enquanto isso? Outro aluno perguntou. E a professora respondeu: com sabedoria. Devemos fazer o bem, termos paciência e orarmos muito por eles. Será que a gente aprendeu um pouco mais? Será que agora a gente consegue responder essa pergunta do que é ser espírita? A bateria da tia acabou bem no meio. Vamos continuar. Como é que você vai responder essa pergunta tão importante? O que é que você vai fazer lá no centro? O que é ser espírita? Nada mais é do que estudar os ensinamentos de Jesus. Nós vamos até o centro, nós vamos até a casa espírita, a gente participa das aulas de evangelização, para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, para estudar e aprender e refletir sobre as lições que Jesus nos deixou, para que cada um de nós nos tornemos um ser humano melhor a cada dia. Para eu aprender a olhar o defeito do meu amigo, do meu vizinho, do meu primo e apontar o dedo para ele, não. Todos os ensinamentos são para cada um de nós, porque cada um de nós tem algo a melhorar, tem algo a ensinar e tem algo a melhorar. A doutrina espírita, o espiritismo vai trazer isso para nós, essas reflexões, através dos ensinamentos de Jesus. E se eu pudesse resumir em 2 palavras o que é o espiritismo, o que são os ensinamentos de Jesus, o amor e a caridade. Se nós colocarmos essas 2 máximas, essas 2 palavrinhas, em todas as nossas ações do dia a dia, nós estaremos sendo espíritas. Mais do que isso, nós estaremos seguindo o caminho que Jesus nos ensinou, que veio nos mostrar, independente da religião. Hoje nós estamos refletindo e pensando um pouco quando nós somos questionados pelos outros e até por nós mesmos. O que eu faço lá? O que eu vou aprender lá no centro? Então, por isso que hoje nós estamos esclarecendo o que é ser espírita. Ser espírita é estudar os ensinamentos de Jesus, é colocá-los em prática no nosso dia a dia,
sabendo que existe essa comunhão entre o mundo material e o mundo espiritual e que a vida continua, certo? Tem duas atividades, dois desenhos que a tia vai colocar aqui embaixo e a mamãe pode imprimir para quem tiver impressora em casa, quem puder. Quem quiser e não tiver, é só chamar a tia Ana no particular que eu posso levar para vocês, tá bom? Olha que imagem linda de Jesus com as crianças, ensinando, dando exemplo. E aqui no nosso livro tem uma outra atividade muito legal também. Qual dos dois está no caminho da evolução? Que é isso que nós estamos aqui, né? Aqui em cima tem um menininho cuidando lá do jardim e o outro andando em cima do canteiro. Quem será que está seguindo os ensinamentos de Jesus? Quem será que está evoluindo no caminho? A tia vai deixar essas duas atividades para quem quiser fazer, tá bom? Eu gostaria de receber. Então vamos finalizar a nossa aula de hoje. Respirando fundo, todo mundo, de olhinhos fechados. Elevando o pensamento em Deus. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, agradecemos a oportunidade de refletir mais um dia sobre os seus ensinamentos e entender o quão importantes são e como devemos colocar em prática no nosso dia a dia. Que o Senhor abençoe cada um de nós neste momento, que não nos tire a esperança, que ela renasça a cada dia em nossos corações, mesmo nesse momento de dificuldade. Que os bons amigos espirituais visitem os doentes de todo o país, de todo o planeta, para que recebam um pouco de conforto neste momento. Que a paz e o amor estejam conosco hoje e sempre. Que assim seja. Um beijo, meus amores. Até mais.